Curvamos aos teus pés, Senhor. Somente Tu és o Rei das nossas vidas. Oh, Deus, Te damos todo o louvor. Em Tua presença nós nos curvamos, Pai, diante do Teu altar. Nossas mãos levantadas ao Senhor, aos Teus pés, Pai. Prostrado em Teu altar, declaro meu amor por Ti, e ao saber de tudo que Tu és, me ofereço a Ti de todo coração, minha vida em Tuas mãos, e viver uma intensa adoração. Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, glória ao Senhor. Aleluia. Oh, nos curvamos aos Teus pés, Senhor. Somente Tu és o Rei das nossas vidas. Oh, Deus, Te damos todo o louvor. Em Tua presença nós nos curvamos, Pai, diante do Teu altar. Nossas mãos levantadas ao Senhor, aos Teus pés, Pai. Senhor,
ao saber de tudo que tu és, me ofereço a ti. Amém. Que bom estarmos na casa do Pai, amém? Que bom podermos juntos adorar e celebrar o nome dEle. Que bom poder estar nesse clima, nesse ambiente de adoração e comunhão. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado aí? Linda, né? A pessoa na sua frente também. Atrás de você. Pode dar um sorriso para ela. Pode desejar as bênçãos e a paz do Senhor. Amém. Como é bom a gente poder ter essa presença de Deus na nossa vida, né? Nós entramos nesse lugar, a presença do Senhor já está aqui. Quando nós formos embora, a presença dEle vai nos acompanhar, porque o Senhor não habita nessas quatro paredes, Ele não está nessa plataforma, mas Ele está com você. A presença dEle te acompanha todos os dias, amém? Nós queremos mais, conhecer mais desse Deus, amém? Nós queremos nos entregar totalmente a Ele. Eu queria convidar você a ficar em pé, se você puder. E nessa hora a gente poder declarar isso para o Senhor. Que é melhor estar na presença dEle do que em qualquer outro lugar. E que isso não seja uma emoção no seu coração, na sua vida, você possa declarar isso de verdade. O melhor lugar para eu estar é na presença do Senhor. No meu lugar de refúgio, de abrigo. É naquele lugar onde eu posso me ajoelhar, onde eu posso chorar, onde eu posso entregar as minhas dores, as minhas lutas, as minhas aflições. O homem não pode fazer nada pela nossa vida, mas o Senhor pode. Então, quando nós nos humilhamos na presença dEle, nós nos colocamos diante dEle, Ele vem, Ele ouve o nosso clamor, Ele vem o nosso socorro, Ele escuta o gemido, o grito do nosso coração. A presença dEle nos invade, nos acalma, nos aquieta, nos traz paz. Amém? Nós queremos nessa hora fazer isso mesmo e declarar que a presença do Senhor se faz real na nossa vida, neste lugar. E nós vamos nos entregar totalmente a Ele. Não só durante o culto, meu querido, mas todos os dias da sua vida. Amém? Faça da sua vida o templo. Você é um templo de adoração ao Senhor. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real.
enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia, Senhor, mas vale um momento na tua presença do que a gente estar em qualquer outro lugar deste mundo, Senhor, cercado de riquezas, cercado de poder, ou cercado de pessoas, Senhor. A tua presença nos basta, a tua presença é tudo, Senhor. Mas vale um dia estar nesse lugar, Senhor, diante de ti, prostrado, sacrificando, Senhor, tudo que somos, ó Deus, pedindo que o seu fogo, Pai, venha nos consumir, Pai. Venha levar de nós tudo aquilo que tem nos afastado da sua presença. Mas vale um dia, Senhor, diante de ti, Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Tu és a nossa fonte, é no Senhor que nós vamos buscar o alimento, é no Senhor que nós vamos encontrar a água que mata a nossa sede. Ele é a nossa colheita, é nele que nós encontramos o amor, é a nossa herança, é o nosso tudo. Oh Deus, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. te conhecer mais. Os
vamos nos preparar para esse culto, onde nós vamos oferecer o que somos ao Senhor como um sacrifício vivo e agradável a Deus. A você colocar nesse altar tudo aquilo que tem afastado você de ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Coloque diante do Senhor isso agora e sacrifique mesmo. Deixe o Senhor queimar, deixe o Senhor destruir, para que você possa ter uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar, essa é a nossa oração. Sacrificar Você está orando isso? aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do teu altar. Nós reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai, aquele que está pronto com seus braços abertos a nos receber, aquele que está realmente com seu amor sendo pronto para ser derramado nesta noite, no nosso coração, neste culto, em que nós ofertamos ao Senhor a nossa vida, Deus, que é a única coisa que nós temos para dar ao Senhor, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor, nós te bendizemos pela vida que Cristo Jesus deu por nós, através da sua cruz no Calvário, onde Ele se entregou, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena como Ele nos ofereceu. Por isso, ó Pai, nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso momento de consagração ao Senhor, mas também nós queremos receber de Ti a Tua palavra, ó Deus, para que ela faça toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu vizinho aí, cumprimente, saúda-o com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos você, visitante. Nós saudamos você com a paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Deus esteja te fortalecendo na graça do seu poder. Você que já cumprimentou, pode se assentar, né? Vamos estar realmente adorando a Deus nesse momento também, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós. Nós temos alguns avisos a passar para a igreja, né? E eu gostaria que você estivesse atento a esses avisos. O primeiro é o casamento coletivo que nós vamos ter na nossa igreja. Mas primeiro nós queremos ter uma reunião com os nossos irmãos que desejam casar, né? Lá no dia 2 de junho, às 19 horas, ou seja, na próxima sexta-feira, haverá uma reunião com o pastor Denis, que estará falando com você, combinando como vai ser esse momento tão gostoso, né? Como disse o pastor Denis domingo passado, a igreja vai oferecer o templo, o enfeite, os pastores, né? E a você vem ofertar a sua vida no altar do Senhor nosso Deus. Então você que ainda não casou na igreja, também não casou no civil, você que não casou no civil, providencie o seu casamento antes. A nossa igreja, ela pratica a cerimônia do casamento após o civil. Então, primeiro você precisa casar-se civilmente e depois você receberá a bênção do Senhor nosso Deus aqui. Então, você que não deu o nome ainda, a nossa secretária está lá na entrada da igreja, né? À minha direita, você pode dar o seu nome para participar desse casamento coletivo que teremos. A data ainda vai ser confirmada com vocês. Próximo aviso, por favor. Nós teremos também agora, na próxima sexta-feira,
o nosso culto de ação de graça pela nossa cidade, né? É o culto, a nossa cidade vai completar mais um ano de vida e nós vamos estar então celebrando o nome do Senhor nosso Deus ali na igreja Assembleia de Deus, às 20 horas. Toda a igreja está convocada a comparecer lá, toda a igreja, não há distinção, todos estão convidados a participar. Vai ser um momento bem gostoso, né? Onde as igrejas estarão unindo-se para louvar o Senhor nosso Deus pela cidade que Ele tem nos dado. E como é bom morar em Sertanópolis. Creio que você sabe muito mais do que eu, porque faz 12 anos que eu estou morando aqui. Já me sinto assim bem de Sertanópolis. É uma cidade muito boa. Então vamos louvar a Deus pela nossa cidade. E quero lembrar você também que nós teremos um momento de louvor, consagração e adoração a Deus também, de uma oferta que será levantada para o trabalho que o Conselho de Pastores da nossa cidade tem realizado. E quem vai estar pregando conosco? Nada mais, nada menos do que o pastor Messias Anacleto Rosa. Então o pastor Messias estará sendo mensageiro nesta noite para os nossos corações. Então os irmãos estão convidados a participar. Próximo aviso, por favor. Uma grande família, né? É o tema da próxima conferência missionária que nós teremos aqui na nossa igreja, que sempre é feita no mês de junho, né? Então nós teremos aí no dia 3, no sábado, às 15 horas, um encontro com os vocacionados. O pastor Denis já tem feito um encontro com vocês, vocacionados, né? E você vai ter esse momento, então, no dia 2, aliás, no dia 3, às 15 horas, né? Só para os vocacionados, aqueles que já estão se reunindo com o pastor deles. E às 20 horas, o nosso culto de celebração, de louvor ao Senhor nosso Deus. No domingo, no dia 4, às 9 horas, na escola dominical, teremos a nossa celebração, nosso louvor, e também o pastor Marcos Antônio estará falando conosco. E à noite também ele estará conosco. Então o pastor Marcos Antônio, ele é um missionário, né, que tem trabalhado junto ali à Cracolândia, tem sido um obreiro de Deus ali, mensageiro do nosso Deus, tem resgatado muitas almas ali para Cristo Jesus. É bom você vir aprender um pouquinho com ele, também aprender a louvar, porque ele é ministro de louvor. Você vai poder também estar louvando a Deus juntamente com ele. E vamos ter agora a semana também a cerimônia do Barbaracá, que é para os nascidos no ano de 2004 e 2005, só para esses 2 anos, ok? Então quem já nasceu nesse ano, dê o nome para a nossa secretária lá no início, lá na entrada à direita, passa o seu nome, né? É uma cerimônia muito bonita, onde você vai estar trazendo seu filho, consagrando o seu filho no altar do Senhor nosso Deus. É coisa fantástica mesmo ver os nossos filhos sendo dedicados a Deus, e você pode fazer isso então com seus filhos aí do ano de 2004 e 2005, né? E Deus abençoe então a sua vida e realmente vai ser algo maravilhoso, ok? Nós queremos também dar a oportunidade para você consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor nosso Deus. Deixamos os nossos visitantes muito à vontade, é um momento de dedicação a Deus, a igreja tem esse momento, você fique à vontade, à liberdade. Se você quiser contribuir, tem um envelope aí na frente, no banco da frente, né, no encosto, aí a parte de trás do encosto, você tem aí, você pode fazer a sua oferta, pode se dedicar realmente nesse momento. Mas faça com alegria, a igreja faça com alegria, reconheça que Deus tem sido tão maravilhoso, né? Traga o teu dízimo realmente sorrindo, com alegria e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar e em seguida o louvor estará nos conduzindo a Deus. E durante a primeira música aqui, você pode vir trazer então sua oferta e seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu povo, que tem um coração dadivoso, um coração alegre em poder trazer na sua casa o seu dízimo e a sua oferta. Abençoe o teu povo, Deus, para que ele tenha sempre esse coração disposto a estar abençoando a tua obra, estar abençoando o trabalho do Senhor, ó Pai, e prover cada uma das necessidades dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Vamos continuar louvando com alegria. Amém. Se você quiser tirar o pé do chão, pode tirar também. Família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar, toma teu lugar nesta minha vida, toma teu lugar na minha família. Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta
Toma conta, Pai, porque é tudo teu, Jesus. Nós somos pequenos demais, somos frágeis demais. Nós precisamos do Senhor reinando na nossa vida, tomando conta de nós, Pai. Nós declaramos essa dependência nessa hora, Pai. Nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos. Nos esvaziamos, Senhor, de tudo aquilo que tem roubado, Pai, de conhecer mais do Senhor, de estar na sua presença. Nos esvaziamos, ó Deus, dessa religiosidade que nos atormenta, Pai, que quer nos tirar do centro da sua vontade, querendo fazer sua vontade de homens, ó Deus. Nos livra disso, Senhor, mas reina, Senhor, com poder sobre nós. Toma as nossas vidas, Pai. Toma as nossas vidas, Senhor. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Dores e desilusões, quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus.
esvazio, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Você pode dizer isso também? Eu me esvazio, Senhor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos nessa hora. Eu me esvazio, Senhor. O Senhor não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado na presença dEle, um coração vazio. O Senhor não rejeita isso. O que Ele espera é que a gente diminua, para que Ele cresça em nós. O que Ele espera é um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração que quer mais dEle e menos de si mesmo. Ó Deus, essa hora tão preciosa que nós vamos ouvir a Tua voz, através da Sua palavra, Pai, através dos Seus servos, Senhor. É como se tivesse um canal ligado do céu na terra, Pai, ouvindo as coisas que são ditas lá no céu, vão ser ditas aqui hoje, Senhor. Pai, nós queremos estar totalmente ligados ao som do céu nessa hora, Pai. Nós queremos estar com o nosso coração vazio de nós mesmos, da nossa religiosidade, dos nossos títulos, das nossas dores, Senhor Jesus. Nós queremos agora estar ligados com o Senhor. E nós queremos declarar isso, Senhor. Mais de Ti em mim, mais do Senhor em minha vida, mais do Senhor em minha casa, em minha família, e menos de mim, Senhor. Menos de mim, Pai, menos daquilo que eu penso, que eu acho ser, Pai, ou que eu possa ter, Senhor. Porque o que importa é estar na Tua presença. O que importa é o Senhor. O que importa é conhecer mais ao Senhor, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida, para que o Senhor nos dê a provisão. Mas o necessário é ouvir a voz do Senhor agora. Ouça a voz do céu, ouça aquilo que está sendo dito lá naquele lugar. Esvazie-se de você mesmo e peça a Deus: eu quero mais do Senhor.
e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Essa é a nossa declaração, Pai. Queremos mais de Ti. Se você quer mais do Senhor, deixe o seu coração aberto. De Ti. Nos esvaziamos de nós mesmos. Menos gemer. Nos rendemos aos Seus pés, Senhor. E menos gemer. E menos gemer. E menos gemer. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós nos alegramos na Sua presença, Senhor. Porque que nós queremos mais é de Ti, Senhor. E nos esvaziarmos de nós mesmos nessa hora, Pai. Abençoa o Teu servo na ministração da Tua palavra agora, Senhor. Que ele continue sendo esse canal, Senhor, usado por Ti nessa hora. Que os nossos ouvidos, a nossa mente estejam totalmente cativos a Ti, Paizinho. Para que a gente aprenda mais do Senhor. E para que a gente fique cada vez mais perto de Ti. Mais do Senhor e menos de nós mesmos. É o que nós queremos, Senhor. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, de 38 a 41.
Antes de passarmos para a nossa palavra, alguém esqueceu um óculos aqui na igreja. Tá? Depois você pode procurar aqui no púlpito, está aqui embaixo, ok? Então, Lucas 10, de 38 a 41. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós estamos vendo aí uma série de mensagens sobre discipular, né? Ou seja, o discípulo dentro do lar, aquele que serve o Senhor dentro da sua casa. E hoje eu gostaria de estar pensando com os irmãos sobre um discípulo ou uma discípula, Marta. É interessante que quando a gente olha para a história dessa família, a gente vê que Jesus amava essa família de uma maneira muito especial. Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com essa família. Tanto é que em todas as suas viagens, Jesus, quando voltava, ele passava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria é aquela que dada aos pés de Jesus, o ungiu com um unguento precioso. Lázaro, aquele que, morto, Jesus ressuscitou. E Marta é aquela que realmente tenha no seu coração a disponibilidade de estar sempre servindo ao Senhor, sempre servindo as pessoas que chegavam até o seu lar. E é interessante que muitas vezes a gente começa a sentir que realmente nós precisamos fazer algumas coisas para o Senhor e começamos a nos envolver tanto com essas realizações que esquecemos de que o Senhor está presente. Foi justamente isso que aconteceu com Marta, e por isso eu gostaria de estar pensando com os irmãos nessa noite. O discípulo sempre está disposto a aprender. O discípulo sempre está disposto a aprender. O discípulo, ele nunca é o senhor da verdade. Então ele está sempre com o seu coração, ele tem um coração ensinável, um coração que se dispõe a ficar aos pés do mestre, que se dispõe às vezes a ser corrigido pelo mestre quando tem uma atitude que desagrada o coração do mestre, ou uma atitude que às vezes a gente quer cobrar do mestre, o mestre diz: olha, você não entendeu ainda. Então Marta, primeiramente, ela se mostra como uma atitude de discípula receptiva. Recebeu Jesus na sua casa. Ela estava ali realmente agora feliz por receber Jesus, feliz por poder servir a Jesus, feliz por poder apresentar a Jesus o melhor da sua culinária, a beleza da sua casa bem arrumada, da sua casa bem limpa, bem organizada. E alguns comentaristas têm dito que o nome de Marta vem do aramaico e que significa a senhora soberana, que significa senhora diligente. E o nome da Marta realmente vem enfatizar essa sua posição de autônoma, de liderança na sua própria casa. Nós vemos que todas as atitudes dessa família, Marta é a que primeiro toma a posição. Quando nós vemos que Jesus vem para encontrar com as duas irmãs já enlutadas pela morte de Lázaro, a que vai primeiro ao encontro de Jesus é Marta. É a primeira que vai buscar
Jesus diz, olha, Senhor, o Senhor podia ter estado aqui, resolvido o nosso problema, né? Mas nós vemos que ela realmente é aquela que toma o primeiro impulso, aquela que está disposta a providenciar o que o mestre necessita. E uma das formas realmente que ela demonstra é esse ativismo dentro da sua casa. O mestre estava lá. Ela se envolveu tanto com as suas tarefas que esqueceu que o mestre estava lá. Ela só lembrou a hora que ela se viu fadigada, a hora que ele viu realmente que as suas forças estavam esvaindo e que ela precisava de ajuda. E ela viu Maria aos pés de Jesus e foi até Jesus pedir que mandasse Maria ajudá-la. E quantas vezes na nossa vida nós estamos também num ativismo tremendo? Quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos fazendo o melhor para Jesus, mas nós estamos apenas nos agitando. Estamos apenas fazendo com que as coisas pareçam que nós estamos fazendo o melhor para Deus, que apenas estamos agitando a nossa vida num movimento para que todo mundo perceba que realmente o Senhor é o mais importante na minha vida, mas de repente é só ativismo e nada realmente de um relacionamento profundo com Deus. E a palavra de Deus nos chama a atenção em Apocalipse 3:20, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a agitação realmente nos leva às vezes nem a ouvir Deus batendo na porta do nosso coração. A nossa, como cantamos agora há pouco, a nossa religiosidade, às vezes nos faz esquecer até de qual é a voz do Senhor nosso Deus. E Marta estava assim, tão agitada, e que perdeu realmente a noção do que Jesus queria naquele momento, que era a sua atenção, que era o seu carinho, e não tanto a sua agitação, não tanto que ela ia pôr a mesa, não tanto uma mesa tão arrumada, uma casa tão bonita, mas queria que ela estivesse ali atenta. Marta também tem essa atitude receptiva. Nós precisamos ter uma atitude receptiva, mas não esqueçamos de que Deus é mais importante na nossa vida do que a nossa agitação. Mas a segunda coisa que Marta nos ensina é que ela às vezes tem a sua atitude, as prioridades da sua vida equivocada. Veja que Jesus diz para ela, Marta, Marta, porém você está ocupada com muito serviço, Marta. Marta, porque você está agitada. A expressão da palavra de Deus nesse texto, dizendo do serviço, da agitação da Marta, é que é diaconia. No grego, diaconia, ou seja, aquele que tem prazer em servir, aquele que tem prazer em estar arrumando a mesa para alguém. Ou como na nossa igreja tem a diaconia, aquele que tem prazer em estar abençoando as pessoas, levando cesta básica, né? Suprindo as necessidades de alguém, visitando também as pessoas que precisam de visitação. E nós vemos que o ato de servir a mesa, então, leva-nos também a pensar nesta disposição e alegria de Marta estar servindo ao Senhor nosso Deus. E Marta é desaprovada por Jesus por essa preocupação exagerada. A sua preocupação estava tanto, né, que gerou ansiedade no seu coração. E ela diz, Maria, venha aqui ajudar. Senhor, manda Maria ajudar. E nós vemos que essa ansiedade realmente desfocalizou a sua lente na direção do Mestre. Ela não via o Mestre como deveria ver. Ela tinha perdido, portanto, o foco mais importante, que era Jesus. Ela estava preocupada com aquilo que ela podia realmente apresentar para Jesus. E esta distração fez com que ela realmente estivesse por um momento distanciada, afastada do Senhor nosso Deus. O fato do exagero, dos cuidados, das ambições com coisas e tarefas do nosso dia a dia,
ou com tarefas da própria igreja, coisas que nós estamos fazendo com tanta dedicação, e às vezes nós esquecemos de estar voltado para o foco real, que é o Senhor nosso Deus. Louvar é bom, cantar é bom, servir é bom, ser diácono é bom, servir também os irmãos, ser hospitaleiro é bom, mas não podemos tirar o foco, que o mais importante é o Senhor nosso Deus. Não podemos deixar, é lógico, de praticar as boas obras, de praticar o nosso amor, nosso carinho para as pessoas, mas também não podemos esquecer de que o nosso Deus é o nosso foco principal. Mesmo com Jesus em nossas casas, às vezes temos dado mais ênfase naquilo que fazemos, mais ênfase naquilo que nós precisamos, mais ênfase nas nossas necessidades. E eu gostaria de perguntar para você, mas guarda aí no teu coração, quantas horas você dedica para Deus no dia? Estou exagerando? Então vou diminuir um pouquinho. Quantos minutos você dedica para Deus no seu dia? Está muito ainda? Então quantos segundos? Se é possível, né? Quantos segundos você tem dedicado para Deus? Não é verdade? Você corre atrás do seu pão de cada dia, você corre atrás das necessidades da sua família, você corre atrás das suas necessidades, mas tudo material. Tudo o que você precisa para a subsistência da sua casa, menos para a sua subsistência espiritual. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos voltar o nosso, apesar do nosso prazer de servir a nossa casa, servir o nosso próximo, nós precisamos voltar ao nosso foco para Deus. Nós precisamos voltar para o Senhor nosso Deus, não podemos sair desse direcionamento. Marta, como discípula, ela acabou tirando o foco da sua vida. Por isso, ela teve a correção do Senhor, dizendo: Marta, Marta, anda tanto agitados, Marta. Por quê? Por que tanta agitação? Por que tanta inquietude na sua vida, que uma coisa só basta? Maria escolheu a boa parte. Queridos, nós precisamos realmente entender que, como discípulos de Jesus, nós precisamos rever os nossos conceitos à luz da vontade e da palavra do Senhor nosso Deus. Como está realmente o nosso foco? Onde está o nosso foco? O que realmente é mais importante na nossa vida? Por isso a palavra de Deus nos chama a atenção quando nós olhamos para Marta, essa discípula de Jesus, que estava tão inquieta, tão distante também do que Jesus queria para a sua vida, e tão distante do carinho e da atenção que Jesus queria receber. Por isso, queridos, fica a grande pergunta para você. Mais uma vez, onde está o seu foco? Como discípulo de Deus, onde está o seu foco? Como discípulo de Jesus, onde está o seu foco? Como discípulo do Espírito Santo de Deus, onde está o seu foco? A terceira lição que esse texto nos traz é que Marta tinha um coração ensinável. Marta tinha um coração ensinável. Nós vemos que a repreensão de Jesus não deixou Marta magoada, ofendida, ressentida, num canto lá fazendo beicinho, chorando, né? Porque Jesus realmente chamou a sua atenção quando ela estava procurando agradar o seu coração. Nós vemos Marta abrindo o seu coração para a direção que Jesus tinha para a sua vida. A repreensão de Jesus foi bem recebida por ela, porque ela estava distraída, desfocalizada. E nós vemos que Jesus fala para Maria: Maria, volta para o foco. Marta, volta para o foco. Volta para aquilo que é mais importante nesta vida. Aquilo que é mais importante no seu relacionamento comigo, no seu relacionamento com o próprio Pai. Queridos, nós precisamos realmente trazer na nossa mente aquilo que
nos leva a pensar no que é genuíno no nosso coração. Genuíno é aquilo que é natural do seu coração, que é verdadeiro no seu coração. O que é genuíno no seu coração? Cristo. Cristo é o genuíno no seu coração, algo realmente que faz bem à sua alma, que faz bem ao seu coração. Então, deixe-o trabalhar na sua vida. Deixe-o tratar com o seu coração. Como às vezes nós ficamos chateados com Deus quando Ele nos puxa a orelha, ou quando Ele não nos atende, quando nós colocamos alguma petição no seu altar. Nós achamos que Deus é o nosso servo. Achamos que Deus é obrigado a fazer tudo o que queremos. Marta poderia ter realmente reclamado de Jesus. Puxa, Jesus, o senhor nem me entende, o senhor não está vendo que eu estou gastando meu tempo para fazer algo melhor para o senhor, para dar o meu melhor, para que a casa esteja agradável, cheirosinha para receber. E o Senhor Jesus não está vendo que eu estou fazendo tudo isso e Maria está aí e ainda o Senhor me chama a atenção? Ela poderia ter reclamado, ter talvez se ressentido de Jesus, ter talvez afastado aquele momento, ido para um canto, mas ela realmente recebe a orientação, a correção de Jesus com alegria no seu coração. É interessante que quando a gente fala em correção e disciplina, da parte de Deus nós não gostamos, não é verdade? Nós gostamos de bênçãos, de promessas, de coisas que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas nós esquecemos de que Deus também tem disciplina, tem correção, tem admoestação, né? E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12 diz que se nós estamos sem repreensão, nós não somos filhos. E o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem um coração realmente de filho, pronto a receber a disciplina do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, ela diz que aqueles que estão na correção do Senhor são filhos e não bastardos. Por isso, queridos, se Deus te corrige, por isso, se Deus puxa a sua orelha, lembra que Deus está fazendo o melhor para você. E agradeça a Deus porque Ele está te corrigindo. Agradeça a Deus porque Ele não te deixa você viver distante dEle. Agradeça a Deus porque Ele te estende o braço. Meu filho, vem cá, eu quero te corrigir, mas eu quero corrigir também te abraçando, te envolvendo, dizendo, você está errado. Eu te amo, mas eu quero que você volte para mim. Eu quero que você realmente seja ensinável. E é interessante que um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que talvez a gente mais lembre, que a gente traga mais ao foco nos nossos pensamentos, é o apóstolo João. E eu gosto de ver também no apóstolo de João, este coração ensinável, esse coração pronto para ouvir do Senhor Jesus as suas instruções. E certa vez Jesus queria entrar numa vila e o povo não deixou. O povo não quis que Jesus entrasse lá. E João e o seu irmão André disse para Jesus, quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com essa vila, porque não quer te receber? Jesus disse, calma, quieto o teu coração. Fique quieto aí. Eu não vim para matar, eu vim para trazer vida. Fique quieto. Esse mesmo João, bravio, que tomou a frente para defender Jesus, para dizer, por que esse povo está pensando que não recebe Jesus? Esse mesmo João, ele depois passou a amar e entendeu que amar não significa ter atitudes grosseiras, ter atitudes bravas, mas é ter atitudes realmente que levam o seu coração a render-se aos pés de Jesus. Este passou a ser chamado o apóstolo do amor, porque teve um coração ensinável. Assim como Marta, nesse texto, mostra que o coração dela era ensinável. E ela diz isso, sabe onde? Lá em João capítulo 11, versículo 22 e 23, aí diz o seguinte,
o texto. Então Marta disse ao Senhor: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Veja o que a Marta está dizendo. Em João capítulo 11, né? Eu creio realmente que mesmo com essa situação triste da morte do meu irmão, o Senhor ainda pode fazer muito mais na vida do meu irmão e nas nossas vidas. Por isso, queridos, nós precisamos realmente abrir nossa mente, nosso coração, ter um coração ensinável como Marta teve, para abrigar Jesus de uma maneira real no nosso coração. Precisamos mesmo estar disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a obedecer. E o conceito realmente que o Evangelho traz para o nosso coração, que as pessoas ensináveis são transformadas pela graça, pelo poder do Senhor nosso Deus. Os corações ensináveis são transformados em filhos do Senhor nosso Deus. Os corações ensináveis são transformados em embaixadores do Senhor nosso Deus aqui na terra. Os corações ensináveis não têm medo nem pavor, mas têm poder, têm amor, têm moderação. O coração ensinável realmente faz com que nós sintamos que vale a pena ser cristão. O coração ensinável faz com que nós realmente deixemos Deus agir, deixemos Deus atuar, deixemos Deus nos abençoar. Por isso, irmãos, fica o desafio para vocês. Que coração que você quer ter? Um coração agitado, coração realmente desfocalizado, ou um coração no foco, que é Cristo Jesus? Qual é o desejo do seu coração? O que o seu coração está querendo? O que o seu coração tem almejado? Eu espero que o seu coração tenha desejado realmente estar na presença de Deus. Que você realmente esteja sempre no foco. E quando você sair do foco, volte logo. Marta saiu do foco, mas ela voltou logo. Marta não ficou fora do foco. Marta não continuou na miopia espiritual, mas ela voltou para enxergar novamente a graça, o amor e o poder do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe seu coração e que haja realmente nesta noite uma renovação na sua vida e que você se torne um discípulo verdadeiro e real de Cristo Jesus. Eu convido o ministério de louvor vir à frente. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com uma última canção. E eu gostaria que você realmente cantasse essa canção com o seu coração, com a sua alma. Que você estivesse realmente disposto a cumprir aquilo que você vai dizer através dessa música. Que você estivesse disposto a abrir plenamente o seu coração para que Jesus reine pleno e totalmente na sua vida. Senhor, venho aos Vamos ficar em pé, teus pés, prostrado em teu altar, declaro meu amor por ti, e ao saber de tudo que tu és, me ofereço a ti de todo o coração, minha vida em tuas mãos, e viver uma intensa adoração. O meu louvor, o meu louvor, o meu louvor, canto a ti, Senhor, as minhas
fazemos dessa música a nossa oração. Nós consagramos realmente o nosso coração a Ti, ó Pai. Nós dedicamos a nossa existência ao Senhor, ó Pai. Receba, Deus, o nosso coração. Receba, Deus, a nossa vida. Receba dos nossos lábios o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração que sai da profundidade do nosso ser, ó Pai. Nós queremos realmente, Senhor, ser discípulos Teus. Queremos realmente, ó Pai, vivermos esse discipulado no nosso dia a dia, com o nosso coração ensinável, ó Deus, para que a Tua palavra produza efeito na nossa vida, que a Tua palavra venha realmente transformar as nossas mentes, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Senhor. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha sobre nós, que Teu Santo Espírito, ó Deus, envolva todo o nosso ser, que a unção do Senhor, ó Deus, realmente nos autorize a sermos discípulos do Senhor e também pregadores da Tua palavra neste mundo que tão carece de Ti, que tanto precisa do Teu carinho e do Teu amor, Pai. Que a Tua graça realmente, ó Deus, esteja conosco e em nós, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus os abençoe e vos guarde, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.